começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13h01. 1h, 1 minuto, acerta aí dia 11 de outubro, rapidinho, sexta-feira acabou a semana. Seja bem-vindo à nossa programação. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas, você tem um encontro marcado com o programa mais saudável do rádio, do YouTube e também do Spotify. E também do Instagram. Estamos em todas as plataformas digitais. A partir das 13 horas você tem encontro aqui com a gente, tá? Hoje eu recebo aqui a nutricionista Aniele Lopes. E olha que assunto arretado, como é a Semana do Nordestino, um assunto arretado de bom, que é o seguinte: como a nutrição pode ajudar no combate à ansiedade e à depressão? Quero aproveitar, mandar um abraço aqui pro meu querido amigo André Áviles, filho do nosso querido Ailton Áviles, que apresenta aqui de manhã o nosso Comando 91, e o André Áviles apresenta o Futebol Show logo mais às 19 horas de segunda a sexta, 19 às 21 horas, tá? Obrigado, André, pela oportunidade de trazer a Aniele aqui. Um grande abraço para você. Você sabe que você tem um fã aqui, né? Quando você não faz comentários a respeito do meu Flamengo, tá tudo certo, né? Mas é o trabalho, né, campeão? Então, um grande abraço para você, para o Ailton também, para sua princesa aí, para toda a sua família. Aniele, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui, né? Todo nosso. Com você, para conversar sobre esse tema que é importantíssimo. Inclusive ontem, né, dia 10, foi o Dia Mundial da Saúde Mental. E é um assunto que eu gosto de trazer, que eu gosto de conversar, e sem dúvida vai ser um bate-papo incrível. Bacana. Primeiro, né, quais são os alimentos que são conhecidos por melhorar o humor e ajudar a combater a ansiedade e a depressão? Então, tá aí um ponto muito legal, e é uma coisa básica que dá para todo mundo fazer em casa, né? A gente tem alimentos como a sardinha enlatada, por exemplo, que é um grande aliado. É uma delícia. É uma delícia. Com cuscuz coringa. Eita, meu Deus. A sardinha enlatada, o atum enlatado, por exemplo, que apesar de serem enlatados, ele é bem saudável, eles são saudáveis, principalmente para a saúde mental. Então, assim, são enormes aliados, tá? A gente tem as frutas, todas as frutas, as castanhas também são aliadas, né? O ômega 3 em forma de suplemento que a gente tem também, mas aí a gente tem a questão dos peixes gordurosos, como a sardinha e o atum, que entram nessa questão do ômega 3. Então, legumes, verduras, frutas, tudo isso, né, é muito aliado no combate da ansiedade e da depressão. Tá, perfeita a resposta. E, aliás, eu sempre falo aqui, Aniele, que nós somos muito abençoados no Brasil. E no Nordeste mais ainda. Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu morei um tempo no Centro-Oeste, morei em Brasília há 4 anos, né? Tá aí na tela aí. Vixe, mano. Cuscuz com sardinha. Pois é. O Marco Aurélio fazendo maldade com a gente aqui. Dá vontade de dar uma dentada na tela. E estamos ao vivo aqui no NN Play. Você quer mandar suas dúvidas para cá? Então entra no nosso chat aí no NN Play, no YouTube, ou então no nosso WhatsApp 99639-8389. O assunto é como a nutrição pode ajudar a combater a ansiedade e a depressão, né? Tá? Então manda suas perguntas para cá. Tô com a nutricionista Aniele Lopes. Estava falando para você da questão de como nós somos abençoados. Como o Brasil, aqui não tem furacão, né, Aniele? Aqui não tem Milton, aqui não tem terremoto, verdade. Aqui o telhado não voa, salvo raras exceções aí, né? A gente tem fruta o ano inteiro aqui. Nós temos verduras e legumes o ano inteiro. Não é nada caro que qualquer pessoa não possa comprar. Sim. Por mais por menor, por mais pequeno é difícil, por menor que seja a sua condição financeira, mas dá para ir no mercado e comprar frutas, legumes, verduras, né? Como é que chama lá? As raízes, sim, as nossas raízes, sim, o inhame, a macaxeira, que são deliciosas, coisas que são alimentos que enriquecem a nossa nutrição no dia a dia, né? Eu costumo ressaltar exatamente isso, o quanto nós somos beneficiados pelo tipo de alimentação que a gente tem, a variedade que a gente tem.
sei que algumas vezes algumas verduras, alguns legumes estão mais caros porque estão fora de época, ou porque choveu demais, ou porque fez muito sol. Mas a gente tem também a oportunidade de comprar as frutas, os legumes e as verduras da época, né? Que aí estão um pouco mais em conta. E meio que não é bem uma desculpa a questão de valor, né? Porque quando a gente parte para os fast foods, não tem nada que seja barato no fast food. Então, muitas vezes é mais uma questão da nossa própria escolha, optar pela raiz, pela macaxeira, pela batata, pelo nosso bom e velho cuscuz, o feijão com arroz, né? Que é muito mais saudável do que a gente partir para os fast foods. Perfeito. Como a deficiência de nutrientes pode impactar a nossa saúde mental? Então, existem alguns nutrientes, né, que impactam diretamente na depressão e na ansiedade, como o complexo de vitamina B. Especialmente a B6, a B12, a B9. Quando a gente tem deficiência dessas vitaminas, a gente tende a ficar um pouco mais triste, com um humor um pouco mais deprimido. Por isso que a gente ressalta tanto a importância de fazer exames bioquímicos, né, exames de sangue, com uma certa frequência, procurar uma ajuda, né, profissional para ver como é que estão essas vitaminas, fazer esses exames de sangue, ver o zinco, ver o magnésio também, que é super importante na questão do sono. E uma coisa também que é importante a gente lembrar é a questão de tudo na gente tá em equilíbrio. Uma coisa que eu bato muito na tecla dos meus pacientes é: você tem um triângulo, você tem o seu triângulo. E você precisa deixar esse triângulo sempre em equilíbrio, sempre montadinho. Que é a questão da alimentação, exercício físico, sono e a água. Perfeito. Se um desses 4 não tiverem bem, se você não estiver mantendo essa rotina aí de água, de sono, de qualidade, as coisas vão desandar. Então, muitas vezes a gente procura, eu acho que você mesmo vê muito isso, a gente procura os milagres da vida, né? Para emagrecer, para melhorar a saúde, mas o básico ele funciona. O nosso básico bem feito, de forma constante, ele funciona. É dormir bem, é descansar, é tomar a nossa quantidade adequada de água. E isso tudo impacta na ansiedade e na depressão. Sim. Por que eu falo isso? Eu tive o diagnóstico de depressão em 2013, né? Há 11 anos atrás. Aliado a ele também o diagnóstico de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E ter esses 2 diagnósticos foi um baque. Na época eu tinha 19 anos. Então, assim, foi muito difícil para mim, para minha rede de apoio, né, meus pais, acompanharem esse meu processo. Tomando remédio tarja preta, indo para psiquiatra, psicólogo, para poder sair desse buraco sem fundo que a gente se encontra quando tá nessa depressão, nessa ansiedade. Infelizmente, são problemas que não tem cura, né? A gente sabe que o transtorno de ansiedade generalizado, ele não tem cura, a gente tem uma remissão dos sintomas, assim como a depressão, né? Hoje eu tô bem, graças a Deus, medicada, né? Acompanhada aí pela minha psicóloga, pela minha psiquiatra, com a boa alimentação, praticando exercício físico, sempre com a minha rede de apoio aqui, meus pais, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha, minha filha. E é sempre essa tecla que eu bato com os meus pacientes. O quanto é importante a gente procurar ajuda, né, de profissionais, a gente procurar ajuda da família, que é bem importante, a família e os amigos, né? Conseguir identificar o que é que está lhe levando para essa escuridão, porque a gente sabe que existem os gatilhos emocionais, né, no nosso dia a dia, que podem nos levar para uma ansiedade generalizada e para uma depressão. Então, é importante ver esses gatilhos, acompanhar o seu dia a dia, né, ver e ter a sua rede de apoio ali perto para você conversar e sempre procurar ajuda quando necessário. Perfeito. Parabéns, Aniele, pela coragem, né, de dizer isso aqui, aberto ao público, pela imagem, pelo som da Inine, que vai no Brasil inteiro, vai no mundo inteiro, na realidade, né? Eu também tive esse diagnóstico em março do ano passado, né? Graças a Deus eu fiquei livre agora, né? Quase 18 meses depois. E eu descobri uma coisa importante. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Eu estava guardando essa caixinha pra gente abrir em algum momento aqui, né? E o que é que você falou agora? Você falou da questão da B12. Gente, a vitamina B12, por exemplo, não é uma vitamina que nós produzimos no nosso corpo. Você tem que suplementar.
E a pergunta muito simples, como é que você vai saber que você está com baixa da B12? Fazendo exame. Seu nutricionista, seu médico, ele vai pedir um exame. Porque quando você notar que tá com o humor meio esquisito, tem alguma coisa que não tá batendo, você é um cara risonho, brincalhão, risonha, brincalhona, boa vida, boa praça, né? O brasileiro é um cara que já faz piada com a própria desgraça dele, não é verdade? É verdade. E, no entanto, você tá ali e daqui a pouco você diz assim, pô, eu não tô achando mais graça em nada, eu não tenho vontade de sair, eu não tenho vontade de dar umas risadas com meus amigos, não tenho vontade de tomar uma gelada, né, André? E tudo. Você não sente prazer nas coisas que você sentia prazer. E aí, o que é que eu fiz? Eu digo, tem alguma coisa errada, realmente. E aí eu fui ver como é que tava a B12. Gente, e adivinha? B12 estava no chão, né? Se falar da D é que lascou. Que agora a gente vive indoor. Depois a pandemia nos trouxe essa herança terrível. Verdade. De colocar a gente dentro de casa. E a gente gostou do negócio. A gente mal sai, a gente mal toma sol, né, Aniele? Exatamente. Inclusive, aumentou muito os casos de ansiedade e depressão pós-pandemia, né? Sim. Então, assim, mais de metade dos meus pacientes chegam ao meu consultório justamente buscando ajuda para ansiedade e para depressão. E uma das perguntas que eu sempre faço, teve Covid? Porque a pessoa que teve Covid, tem alguns estudos ainda muito atuais, né? Claro que que requer ainda muito mais estudo para ter para assimilar realmente a questão da ansiedade, da depressão com o Covid. A gente passou realmente muito tempo sem contato social, né? E o fato de não falar, de não conversar, de estar ali preso, sem ver ninguém, sem fazer coisas agradáveis, né? Gera realmente esse humor mais deprimido. Uma coisa que eu vejo muito são pessoas que se isolam da luz solar. Sabe aquelas pessoas que acordam cedo, mas não abrem uma janela, não botam a cara no sol? A luz solar incomoda muito. Esse é um sinal de humor deprimido. Geralmente, quando a gente não quer ficar sempre no escuro, é um dos sinais de alerta para um humor mais deprimido. Inclusive, eu ouvi um bate-papo aqui, um Saúde em Foco, eu acho que foi numa sexta-feira, onde você estava comentando sobre a sua questão com a depressão, com a ansiedade, né? Eu não me lembro bem quem era a pessoa que estava aqui, era uma mulher até. E aí você comentou, né, de como você descobriu, como foi para você esse processo, que a gente sabe que não é fácil, né? Conviver com a ansiedade e a depressão, ela não é fácil, até porque elas andam muito juntas, né? A gente tem realmente essa remissão dos sintomas da depressão, dessa tristeza profunda, dessa vontade de querer sumir, né? Mas a gente precisa se proteger para que não hajam gatilhos emocionais, para que a nossa alimentação esteja mais adequada, para que o exercício físico esteja em dia, o sono também, para que a gente não volte a ter, né, esses mesmos problemas. Então a gente precisa estar sempre ali atento aos sinais que o nosso corpo dá, porque o nosso corpo, ele dá muitos sinais. A gente só precisa estar prestando atenção. Perfeito, perfeito. Olha só, você falou em sono, me deu um gatilho aqui para falar daqui a pouco. Você não dorme bem, não? Você tem problema com isso? Você acorda no meio da noite? Olha, vou falar aqui com a Aniele Lopes, ela vai falar de uma coisa para você que é natural, que você não quiser comer, né? Porque está presente na banana, preste atenção, na banana, uma fruta barata que você encontra em qualquer ponta de rua aqui de Arapiraca. No centro da cidade você encontra bananas lindas aqui. Um abraço aqui a todos os ambulantes de Arapiraca também, tá? Mas fica aí, que eu vou perguntar depois, para você ficar aí na audiência. Existe alguma relação entre o consumo de açúcar e o aumento de sintomas de ansiedade e depressão, Aniele? Existe. O açúcar é uma das coisas que a gente pede para reduzir, né? Porque ele costuma gerar inflamação, né? E como já é muito citado, o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então, quando o nosso intestino não está saudável, né? Quando ele está mais inflamado, a gente tende sim a ter mais sintomas ansiosos e depressivos. Lembrando que a ansiedade é um sintoma comum. É uma coisa que todo mundo tem, uma ansiedade normal, uma ansiedade
por uma viagem, uma prova, uma coisa legal que vai acontecer. Só que existe a ansiedade patológica, né? Que já é o transtorno de ansiedade generalizada, que aí precisa, sim, de um diagnóstico, né? De um psiquiatra, de um acompanhamento para você saber diferenciar aí. Porque a ansiedade realmente, a ansiedade por uma coisa boa que vai acontecer, o nascimento de um sobrinho, uma coisa boa, isso é super normal. Mas aí existe essa patológica que nos trava, nos dá medo, tem a tensão muscular, tem o choro. Então, assim, vale a pena investigar e diferenciar. Então, a questão do açúcar está relacionado a quem consome... Agora sim, vamos falar bem sério sobre isso. É o açúcar em excesso. Então, tem pessoas que consomem açúcar em excesso. Vai tomar uma xicrinha de café, são 3 dedos de açúcar, né? É sempre comendo bolo recheado, é sempre comendo muito chocolate, é o suco muito adoçado. Muito refrigerante. Então, assim, quando a gente fala do açúcar, é o açúcar em excesso, tá? Não é que um chocolatezinho vai fazer isso, mas se você tem o hábito de consumir muito açúcar, isso aí com certeza vai deixar o seu intestino mais irritado, mais sensível. Consequentemente, ele sem estar saudável, não vai conseguir absorver as vitaminas necessárias, os nutrientes necessários, vai causar aí uma desregulação total, né, na sua microbiota intestinal, que vai causar essas reações no cérebro. Tá, quero mandar um abraço aqui para um internauta que entrou aqui no nosso chat no YouTube, e ele assina como pseudônimo de Jovem Desequilibrado. Ele diz: cheguei. Tá, beleza, obrigado aí também. Tem um bocado de desequilibrada por aqui também. Eu não sei quem é, mas seja bem-vindo, né? Todos nós temos um pouquinho de médico e de louco. Todo mundo tem um pouco. Então, né? Aniele, é o seguinte: quais as vitaminas e minerais que são essenciais para manter o equilíbrio emocional? Essa pergunta é para antes do intervalo. Vamos falar voltado para a alimentação? Porque aí não vai adiantar dizer vitamina A, vitamina E. Então, assim, o que a gente pode trazer é a nossa alimentação saudável. São as nossas raízes, as nossas frutas coloridas, as mais diversas, os nossos legumes e vegetais, a gente montar aquela salada coloridinha. Que tipo de salada? Nossa, a que você gostar, né? Eu não vou prescrever um brócolis, um agrião, um espinafre se não é do seu gosto, mas deixar a sua salada mais colorida vai sim te fornecer os nutrientes, os aminoácidos, as vitaminas necessárias, né, para que o seu corpo se mantenha um pouco mais saudável. Carnes, frangos, peixes também são essenciais, né? Tem aí as nossas proteínas, os aminoácidos, que são percussores aí de neurotransmissores que mantêm o nosso cérebro saudável. Muito bem, vou fazer o seguinte, vou pro intervalo, você pode colocar sua boca no trombone aqui. O tema é: como a nutrição pode ajudar no combate à ansiedade e à depressão, com a nutricionista Aniele Lopes. Tá certo que está aqui com a gente ao vivo. Então aproveita a sua consulta de graça aí. Você está se sentindo meio assim, como a gente fala aqui no Nordeste, já que é a Semana do Nordeste, você está meio acabrunhado, né? Meio para baixo, meio desanimado, sem fogo, sem nada. Né? Então faz o seguinte, meu filho, isso pode ser a solução disso pode estar no seu, na sua cozinha, na sua despensa. Sabia disso? A solução disso pode estar na feirinha, perto da sua casa. Pode estar no supermercado. E você não vai precisar gastar rios de dinheiro para ficar bacana da cabeça, não. Né? Afinal de contas, quem não tem ansiedade, às vezes pode ter depressão. Quem tem depressão não significa que tem ansiedade. Mas depois do Covid, a ansiedade, ela virou uma praga na vida das pessoas. Uns mais, outros menos, outros quase nada, outros nada, mas ficou uma herança ruim desse negócio. Talvez a gente leve décadas para a gente se livrar disso. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar a peteca cair, como a gente fala aqui. Então, vamos partir para cima para resolver. E não tem coisa melhor do que você resolver problema comendo. Fala aí, né? Ou não é, não? Então, vou pro intervalo. Eu volto já. O jovem desequilibrado tá dizendo assim: Pikachu sou eu, tô aqui acompanhando. Ele faz Muay Thai comigo. Já fez, na verdade, é porque eu tô um pouco afastada do Muay Thai. Mas ele fez Muay Thai comigo. Então tá bom. Então seja bem-vindo aqui, Pikachu, viu? Obrigado aqui. Ele tava rindo aqui. Pois é. Todo mundo aqui é desequilibrado também. A gente daqui a pouco volta depois do intervalo, não sai daí não. Um abraço, a gente volta já. Fica aí. Saúde em Foco, na Rádio
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. E o assunto é como a nutrição pode ajudar no combate à ansiedade e à depressão, com a nutricionista Aniele Lopes, que está aqui com a gente. Um abraço aqui a Sami Araújo. Ela diz assim no nosso chat: Aniele, simplesmente maravilhosa. Um abraço, Sami. Obrigado aí pela deferência, tá bom? Aniele, como a hidratação influencia o bem-estar emocional? Então, gosto de falar de água, gosto. É uma coisa que eu sempre bato na tecla, porque assim, a água, ela ajuda o nosso intestino a ficar bem, a manter a nossa microbiota equilibrada. Então, reduz a retenção hídrica, né? Faz com que o nosso intestino consiga absorver os nutrientes necessários, né? Ajuda também no emagrecimento. Eu falo isso sempre. Gente, tomem água, que vocês vão ver a diferença imensa que vai dar no seu corpo. Se você não toma água, você tende a ter mais dores de cabeça, né? Enxaquecas. Então, a água reduz a queda de cabelo, melhora a sua pele. E claro, se você toma água de forma adequada e o seu intestino continua funcionando bem, consequentemente você vai ter menos problemas, né? Menos problemas na sua saúde mental, no seu cérebro. A água também faz com que a gente faça o nosso cocô bonito todos os dias, né? Então, normalmente, quem toma água de forma adequada tende a ir no banheiro com uma certa regularidade. E aí, quando a gente faz o nosso cocô bonito, eu costumo dizer isso sempre, é um grande sinal de que o nosso intestino está saudável, né? Ou pelo menos está caminhando para isso, para ficar saudável. E aí a gente tem essa clareza de que os nutrientes, as vitaminas, os minerais ali, que são absorvidos em sua maior parte no intestino, tá ok. O nosso intestino também é um grande produtor de hormônios, né? Então, assim, o nosso intestino e o nosso cérebro, eles estão muito ligados, muito ligados. Por isso, a importância da hidratação. Tá. O consumo de alimentos processados ou ultraprocessados pode agravar os sintomas de depressão e ansiedade, por quê? Com certeza. Primeiro, por conta como é que a gente pode falar? Da quantidade de ingredientes que esses produtos têm, né? A quantidade de sódio, que é absurda nesses produtos industrializados, né? A gente tem os corantes artificiais, tem o amido, tem tantos ingredientes que são dispensáveis à nossa vida, assim, a gente não precisa disso. Por isso que os industrializados, alguns dos industrializados, né, a gente pede que se retire da alimentação, ou pelo menos diminua. Eu tenho uma paciente que o vício dela é comer pão com queijo e presunto. E aí eu digo, se o seu vício é esse, ela não consegue tirar o presunto, aí a gente restringe pelo menos a 1 ou 2 vezes na semana, para ela ter esse prazer de comer um pão com queijo e presunto. Porém, o que a gente tem que pensar na alimentação é o que de fato está nutrindo a gente. Porque uma salsicha não tem nutrientes. Um salame não tem nutrientes. Um presunto não tem nutrientes. Hambúrguer congelado, desses que a gente comia muito quando era criança, não tem nutrientes. Nem carne tem ali. Empanados de frango, salgadinhos, não tem nutrientes. Então, assim, é gostoso? É gostoso. Infelizmente, essas coisas que não nos fazem bem são gostosas, porque já são fabricadas para isso. Para serem mais palatáveis, né? Mas não te dá nutriente nenhum e nem mata a fome. Porque você come e logo você está com fome de novo. E gera essa inflamação no intestino que, consequentemente, vai surtar um efeito negativo, um efeito negativo no cérebro. Tá. Aniele, o cafezinho é uma bebida que é comum de todo brasileiro,
né? Eu, por exemplo, nosso café Coringa aqui é uma delícia, né? Mas, como tudo a gente precisa ter moderação. De que maneira o consumo exagerado de café pode afetar pessoas que sofrem de ansiedade? Então, o café ele não é indicado para pessoas que sofrem com ansiedade, né? Ele tende a deixar o organismo um pouco mais agitado, o cérebro em si mais agitado. Eu tendo a orientar os meus pacientes que tomem café até no máximo 3 ou 4 horas da tarde, dependendo da rotina de sono, né? Eu tenho pacientes que dormem meia-noite, e aí o café até as 4 horas da tarde, ele não vai afetar tanto o sono. E uma coisa eu quero ressaltar, André. As pessoas falam, mas eu tomo café e durmo, eu deito e durmo e apago. Essa não é a função do café. A função do café não é deixar você acordado, né? O café, ele é excitatório. O que ele faz é deixar o seu cérebro agitado. E isso não quer dizer que ele vai realmente tirar o seu sono. Tem pessoas, sim, que têm mais sensibilidade ao café, que não conseguem passar de uma xícara, né? Que aí, às vezes, já começa a ter tremores e tudo mais. Então, para pessoas com ansiedade, não é indicado tomar vários cafezinhos durante o dia. E para ninguém, é recomendado tomar café após as 4 horas da tarde. Porque vai deixar o seu cérebro agitado e você acorda no outro dia cansado, indisposto, como se não tivesse dormido bem. E aí não vai associar aquele cafezinho que você tomou com cuscuz e sardinha de noite, né? Vai associar algum outro fator, quando na verdade o efeito do café no seu cérebro deixou ele tão agitado que você não conseguiu descansar. Verdade. Um abraço aqui. A Betânia do Brisa, ela diz assim: boa tarde, André, o programa maravilhoso que eu gosto demais. Obrigado, Betânia. A todos um abraço aí do Brisa do Lago, Olho d'Água dos Casuzinhas, Cacimbas, Primavera. Obrigado a todos vocês pela audiência que a gente tem aqui. Manda mensagem para cá, compartilha com os amigos. Você tem uma verdadeira consulta de graça aqui, de 1 às 2 da tarde, claro, há 11 anos só aqui na NN. Aniele, você falou aí de sono. E agora sim, você que está em casa aí querendo saber como é que vai dormir direito, existe uma substância na banana chamada triptofano, tá? Triptofano. E acontece que os nossos avós, Aniele, né? Alguns que Deus os tenha, né? Eu já não tenho os meus aqui, infelizmente. Mas quem tem, diz, menino, não pode comer banana de noite não, que você vai morrer. E eu acreditei nesse negócio. Eu não comi uma banana de noite nem lascando, viu, André Álvares? Medo? Não quero morrer não. Você morreu de quê? Repare que coisa de pobre. Você morreu porque comeu uma banana. Comeu uma banana e morreu. Olha que coisa terrível. Que morte triste, né não? Pois é. Mas esquece isso, gente. Aniele, primeiro, isso é mito, né? A pessoa pode comer banana de noite. Exatamente. Não só a banana, né? A banana, ela é rica em triptofano, né? Que aí é um precursor da serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade. Exatamente. E aí, assim, comer banana durante a noite, né? No seu jantar ou na sua ceia, é extremamente indicado. A banana com aveia. O kiwi também é rico em triptofano. Vale muito a pena incluir. Só que uma coisa que é bem legal é que a nossa regulação do sono, ela se inicia de manhã. Então, assim, ao acordar, a gente já tem que começar a se organizar para dormir. Então, toda a nossa alimentação, desde o café da manhã, já influencia em como vai ser o nosso sono à noite, né? Claro que, assim, comer só a bananinha à noite vai resolver? Provavelmente não, dependendo aí do seu grau de insônia, de acordar durante a noite. Mas inclui a banana, o kiwi, a aveia ao longo do dia. Castanhas também ajudam e muito nessa regulação do sono. Tomar banho de sol durante a manhã ajuda você a ter um sono melhor à noite. Porque o sol, ele reduz os nossos níveis de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, né? Então, assim, quando a gente acorda e já se expõe à luz solar, o cortisol, ele tende a diminuir, e aí a gente vai passando o dia menos estressado, né? E tende a ter uma noite de sono muito melhor. Então, incluir alimentos como a banana, o suco de uva integral, a própria uva, o kiwi, já ajudam e muito a melhorar a qualidade do sono. Perfeito. E eu falei sobre isso por quê? Porque eu descobri também, além de comer banana, eu gosto muito de banana, e eu vou refazer minha fala aqui. Morrer porque você comeu banana não é coisa de pobre não, é coisa da pobreza. Tá certo? É pobreza. Você morreu de quê? Não, ele comeu uma banana e morreu. Olha que negócio, né? Não é negócio bom não. Tá bom?
Pobre todos nós, um dia fomos, e a gente é rico da graça de Deus aqui, né? Pobre é o cão. Não se intitule dessa maneira, não deixe que ninguém lhe chame, até porque você não é, não é? Nem eu sou, nem você é, nem ninguém é, tá? Pobre é o cão. Como a alimentação pode auxiliar no equilíbrio dos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse? Um alimento que todo mundo ama e que reduz muito o cortisol é o chocolate. Oba! As pessoas acham, chocolate não pode. Gente, pode, tá? Chocolate pode sim. Os meus pacientes não me deixam mentir que em vários planos alimentares eu sempre incluo o chocolate, porque aí ameniza os níveis de estresse, né? Por conta de vários nutrientes que existem ali, principalmente no chocolate amargo, que a gente vai encontrar alguns aminoácidos, alguns nutrientes que vão impactar diretamente na diminuição do cortisol. Comidas prazerosas, na verdade, diminui muito o cortisol, porque a gente tem esses comfort foods, né? Que são as comidas que nos dão esse conforto, que amenizam e muito os níveis de cortisol. Claro que a gente não pode se exceder muito nisso aí, né? Comer o chocolatezinho após o almoço é incrível. Por quê? Eu sempre indico uma sobremesa mais doce após o almoço por conta da quantidade de comida, de alimento que você come no almoço, por ser um prato mais colorido, cheio de fibra, tem carboidrato, tem proteína. Então, aquele açúcar do chocolate, ele vai ser digerido de forma mais lenta no seu organismo por conta da sua refeição, do seu almoço, que teve salada, que teve um franguinho, que teve arroz, feijão. Então, assim, é sempre bom a gente ter um pedacinho de chocolate amargo, né, acima de 60%, após o almoço. Para quem não gosta muito do chocolate amargo, né, pode consumir sim o chocolatezinho ao leite sem nenhum problema, tá? Desde que seja com moderação. A gente tá falando assim de um pedacinho de chocolate, né, minha gente? Não é aquela barra tamanho família que a gente vai se acabar ali no chocolate, não. Mas um pedacinho, sem dúvida, não vai matar ninguém. Perfeito, perfeito. Quais alimentos têm efeito anti-inflamatório e como isso pode beneficiar a saúde mental? A gente já falou até sobre eles aqui, né? Peixes gordurosos como sardinha, atum, o salmão, aí para quem tem acesso, né, ao salmão. Castanhas, todos os tipos de castanhas, de caju, do Brasil, amendoim, nozes, enfim, temos inúmeras também, que inclusive está bem caro, né? Infelizmente, as nossas castanhas estão caras, mas também ajuda na questão da desinflamação. O azeite de oliva extra virgem, que também está bem caro, infelizmente, mas ajuda aí muito a desinflamar o corpo. Mas também demora para acabar, né? Demora. Ninguém vai tomar Até porque a gente, o mais indicado é você consumir uma colherzinha de sopa, são 8 ml de azeite, né, por dia ali. Então, dura bastante. A mesma coisa das castanhas, né? 20, 30 gramas de castanhas, iogurtes dos mais variados aí que a gente tem, kombucha, que a galera tá usando muito, kefir, que muita gente tem até em casa, o kefir já produz ali em casa, frango, carne, peixe, são coisas oleaginosas em geral, né? A gente tem as leguminosas, a gente tem o grão de bico, que também é muito bom para desinflamação, a nossa querida aveia. Pessoas que já adotaram aí na sua casa a semente de linhaça, a semente de chia também, que ela é muito usada e ajuda e muito na desinflamação. A Messia Barros está dizendo o seguinte: boa tarde, à noite eu como banana com aveia e mel. Aí eu durmo bem a noite todinha. Tá rindo aqui, né? Tá vendo aí que comer banana não mata ninguém? Mata não. Então, tá viva pronto. Ela comentando ainda pois mais. Comentando e achando bom aqui porque tá dormindo direito. Exatamente. Daniele, dietas ricas em carboidratos complexos. Primeiro, depois eu queria que você explicasse, por gentileza, o que é carboidrato complexo, que eles podem ajudar no combate à depressão e por quê? Vamos lá. Os nossos carboidratos complexos, né, são aqueles que são integrais, né? O arroz integral, macarrão integral, eles são carboidratos complexos, são ricos em fibras, demoram um pouco mais a ser digeridos, deixando a nossa microbiota, o nosso intestino mais saudável, né? Temos os carboidratos simples, de rápida absorção, como o pão, o macarrão normal, né? As farinhas em geral, farinha de trigo, o bolo que a gente come, que é feito de um carboidrato simples. A gente fala que manter uma dieta com grãos integrais,
para qualquer pessoa, né? E isso é muito mais saudável. Incluir ali um pãozinho integral, o arroz integral. Sei que nem todo mundo gosta do arroz integral, mas é bem importante. O macarrão integral. Eu não falo dos biscoitos integrais, né? Porque às vezes a gente tem que dar uma lida no rótulo para saber se realmente é integral. Mas a aveia, a semente de chia, a semente de linhaça, as farinhas, né? Dessas sementes, uma que está sendo muito utilizada atualmente é o psyllium, né? Que a galera está usando muito. Uma fibra ótima, está ajudando muito as pessoas com constipação. O psyllium, né? Apesar de ser uma farinha que ela não é tão acessível quanto outras, mas é muito legal e dá para ir incluindo aí aos poucos na nossa rotina esses carboidratos mais complexos, né? As nossas raízes, por exemplo. Tá, um abraço aqui para Dona Hilda, na Povoado Capim. Obrigado, Dona Hilda, pela audiência de sempre. A Ângela lá de Olivença, que não perde um Saúde em Foco. A Dona Marli de Leite está ouvindo a gente em Garanhuns, Pernambuco. A Dilza no sítio Uricuri, em Atalaia, que essas não perdem. E a Neide também, minha querida Neide, que não entrou aqui hoje, mas com certeza está ouvindo o Saúde em Foco aqui, onde você estiver, assistindo a gente no NN Play, ou então ouvindo as ondas da NN, que vai bem mais longe que todas as outras. Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe você. A Neide acabou de dizer assim: boa tarde, meu amigo, já estou ligadinha aí, desde cedo. Agora deu para dar um alô para você, mas estou aqui ligada. Aquele abraço. Obrigado, Neide. Pois é. Tinha acabado de falar em você aqui, você entrou aqui no nosso chat. Vamos lá. Aniele, a gente mora num lugar, como eu falei, é muito abençoado, né? Igual a música lá do Simonal, moro num país tropical abençoado por Deus. E a gente mora num lugar muito quente. E agora quem tem um sol para cada um aqui, né? Uhum. Nós estamos na primavera, oficialmente o verão começa dia 22 de dezembro, mas as temperaturas não correspondem à primavera. Tá abafado. E claro, final de semana a gente quer o quê, André Áviles? Tomar aquela gelada, né? E faça o que você fizer com moderação. A pergunta: o consumo de álcool tem alguma relação direta com a ansiedade e a depressão, e como evitá-lo pode ajudar? Então, sem dúvida, né? O álcool, ele vai ter essa relação com a ansiedade e com a depressão. Até porque ele deixa o nosso intestino mais inflamado, ele intoxica o nosso corpo, demora muito a sair do nosso organismo. Não é à toa que a gente fala que pode sim tomar sua cervejinha em paz, porém intercalando ali com um copo de água. Para ir já amenizando os efeitos desse álcool no seu organismo, né? Tanto a cerveja quanto o vinho, para quem gosta bastante de vinho, o vinho é super indicado também. Ajuda aí na nossa saúde mental, a melhorar a saúde cardiovascular. Então, para quem gosta de tomar sua cervejinha, o seu uísque, o seu vinho, intercala sempre com um copo de água, para que, vamos dizer assim, que esse álcool não cause tantos malefícios a você a longo prazo. Claro que com moderação, né? Não vamos beber todo dia. Claro. Vamos beber aí no final de semana, ou um dia só do final de semana. Não precisa ser a sexta, o sábado e o domingo. De forma moderada. Mas a gente pode beber sim de forma moderada, no encontro com os amigos, com a família. Isso aí faz toda a diferença e é saudável, né? A nossa alimentação, a nossa rotina saudável não seria saudável se não existisse esses momentos. A gente sair para comer uma pizza, a gente sair para tomar uma cervejinha com um espetinho que é bom e todo mundo gosta, um caldinho de feijão. Uma coisa que faz parte, sim, do nosso dia a dia. Então, não pensem que aquela pessoa fitness, aquela pessoa saudável, é a pessoa que se abstém de todas as delícias da vida, né? Só que as pessoas tendem a fazer isso com mais moderação, né? Do que um pastel por dia, um hambúrguer por dia, a cerveja ali todo dia, não. Então, com moderação, a gente consegue incluir tudo na nossa dieta. É verdade. E, Aniele, a última de hoje é aqui. Como o planejamento de refeições saudáveis através da nutricionista pode prevenir episódios de ansiedade e depressão? Boa. Essa foi muito boa. Então, quando o paciente ele chega, né, no consultório já com o diagnóstico de TAG, né, ou o diagnóstico de depressão, entre outros casos também que são tratados em consultório, como a compulsão alimentar,
o TDAH também, que são tratados pela psiquiatria nutricional, que é a minha área, né, a minha especialidade, a gente tende a retirar um pouco dos alimentos inflamatórios, né, do dia a dia desse paciente, os açúcares em geral, os docinhos, biscoito recheado, essas coisas que realmente inflamam, diminuir um pouquinho o café e incluir o máximo de coisas saudáveis que a gente tem no nosso dia a dia. Então, os planos alimentares dos meus pacientes sempre vão com pão, com cuscuz, com feijão, arroz. Tem aqueles que não abrem mão da sua farinha e eu coloco também a farinha. Claro que tudo dentro de um certo equilíbrio, dentro de quantidades adequadas, buscando sempre colocar alimentos antioxidantes, alimentos anti-inflamatórios, fazendo uma boa suplementação para aqueles que já estão com a alimentação um pouco mais adequada, incentivando sim a prática de exercício físico, seja ele qual for, né? Qual exercício você gostar, fazendo o cálculo de água também, que é bem importante. A gente tem o cálculozinho da base de água, que é 35 ml vezes o seu peso corporal, que aí é o nosso valor mínimo de água diária, e 45 ml vezes o seu peso corporal, que é o nosso valor máximo de água. Aí a pessoa fica nesse meio. Então, dentro da consulta nutricional, do acompanhamento nutricional, a gente vai muito além de montar a dieta, de montar um plano alimentar. A gente tem que ver o paciente como um todo, né? Uma pessoa que tem ali os seus problemas, que tem os seus percalços da vida e que a gente vai tentar ajudar da forma mais prática possível, com alimentos do dia a dia que a pessoa já tem em casa, que seja acessível, que seja, vamos dizer assim, com custo-benefício bom, sem colocar coisas que ele não vai conseguir comprar, né? Então, tender a colocar, assim, mais alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, as nossas frutas em geral, verduras, legumes, carnes, no geral, alimentos saudáveis, desembalar menos, né? E comer coisas mais saudáveis vai fazer toda a diferença no perfil desse paciente. Perfeito. Obrigado, Aniele, por ter vindo. Um abraço aqui para o Douglas Donato. Ele diz assim: respeita a Nutri de Milhões. Tá? Eita, eu tenho fãs também, Pois olha aí, tá vendo? Tenho fãs. Vai aumentar esse fã-clube aqui. Aniele, obrigado, que Deus abençoe você e a sua carreira. Foi uma entrevista muito bacana, um bate-papo muito bacana. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aqui. A Aniele atende aqui no comercial Metropolitan, tá? Aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha. Tá aí as redes sociais da Aniele, Aniele Lopes Nutri, tudo juntinho. Segue aí no Instagram, tá? Para você falar com ela, para você marcar. Como é que tá a sua alimentação com ansiedade e depressão? Não consigo, eu sou compulsiva. Ela atende pacientes com TDAH também, com ansiedade, com depressão. O WhatsApp é 999430487. Eu vou repetir o WhatsApp aqui para você marcar a sua avaliação com a nutricionista Aniele Lopes, que está aqui comigo, tá? 999430487, tá bom? Liga lá ou marca lá para você fazer a sua avaliação, para você sair dessa aí. Se a gente conseguiu, por que você não consegue, né? E o melhor de tudo, comendo até chocolate, olha aí, tá vendo? Exatamente. Né não? E após, eita, deu água na boca aqui. Olha, gente, segunda-feira eu vou receber o pneumopediatra Gustavo Matos e o assunto é asma. Isso mesmo, uma doença que a gente pensou que tinha ido embora, mas não foi bem assim, né? Tema segunda-feira com o pediatra Gustavo Matos, pneumopediatra Gustavo Matos. Asma é uma doença terrível, que acomete e pode acometer muitas crianças aí. Eu tive quando criança, fiquei bom por conta da natação, né? Que eu tinha algumas saídas. Ou tomava remédio, aquela bombinha, que eu nunca soube usar aquela bombinha de salbutamol na vida. Ou então eu fazia natação, que é um esporte que inclusive eu adoro. E aí, graças a Deus, eu fiquei livre da asma com a natação. Mas aí o especialista vai estar com a gente aqui na segunda-feira. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Um excelente final de semana para você. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui com a gente, tá? Se você vá à igreja, procure Deus da maneira que você quer que você o conceba. Vá para a igreja católica, vá na igreja evangélica, vá no seu centro espírita. Onde você quiser que você se encontre com ele, vai com ele, tá? E aí, um bom final de semana para você. Fiquem todos com Deus. Se ele permitir, na segunda-feira você tem um encontro marcado com a gente aqui às 13 horas, tá bom? Bom final de semana e até lá. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.